a fé fala sobre futuro, a fé fala sobre mudanças, a fé fala sobre transformações, a fé fala sobre qual será o nosso final. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Nós sabemos que a palavra de Deus é o que nós temos de mais poderoso aqui nessa terra. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Essa é a nossa lei máxima. A nossa vida precisa ser construída em cima de tudo aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela precisa ter mais peso do que aquilo que, repita comigo, eu vejo. Porque muitas vezes aquilo que nós estaremos vendo em determinados momentos não será bom. Por isso a palavra de Deus precisa ter mais peso na minha vida. A palavra de Deus precisa ter mais peso do que aquilo que, repita comigo, eu ouço. Porque existem momentos que nós vamos ouvir muitas coisas e a grande maioria delas não serão boas. A palavra de Deus precisa ter mais peso do que aquilo, repita comigo, que eu sinto. Porque nem sempre nós vamos ter as emoções favoráveis, nem sempre nós vamos sentir algo que nos faça sentir bem, nem sempre nós estaremos animados, fortes, dispostos, mas a palavra de Deus precisa ter mais peso do que aquilo que está acontecendo dentro de mim. A palavra de Deus precisa ter mais peso, repita comigo, do que aquilo que eu sei. Porque muitas vezes nós vamos saber que determinadas situações, humanamente falando, não tem cura, não podem ser mudadas, não podem ser transformadas, mas se está escrito que elas podem ser transformadas, então ela precisa ter mais peso para mim do que tudo aquilo que eu sei, todas as informações que eu tenho hoje, até porque a glória de Deus, ela não está ligada àquilo que nós estamos vivendo, mas sim àquilo que nós estamos fazendo. E nós alcançamos essa glória de Deus por intermédio da fé. Quando nós falamos de fé, a fé fala sobre futuro, a fé fala sobre mudanças, a fé fala sobre transformações, a fé fala sobre qual será o nosso final. Desde os tempos de João Batista, a Bíblia descreve que o reino dos céus é tomado à força. Primeiro eu coloco força. Vamos juntos, repete comigo por favor. Primeiro eu coloco força, de novo, primeiro eu coloco força e depois vem a fluidez. Imagine você compra um vidro de palmito, por exemplo. Quem gosta de palmito, levanta as mãos. Dependendo da pressão que vem aquele vidro, você não consegue abrir ele com uma força normal. Você precisa colocar mais força. Muitas vezes nós precisamos colocar uma toalha em cima para dar mais pressão, para conseguir colocar uma força mais direcionada. E quando você gosta de algo, e você precisa passar por essa embalagem, você faz força até abrir. Você não para enquanto essa embalagem não é aberta. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Espiritualmente falando, existem momentos que nós temos que colocar muita força, e depois que você atinge aquele determinado ponto de pressão, o que acontece? Não fica fácil? Você só termina de rosquear facilmente? Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se eu não estiver disposta a colocar força para alcançar o resultado que eu desejo, não tem como eu viver coisas extraordinárias. Nós já estamos há cerca de 2 ou 3 semanas orando pelo descanso, buscando um descanso que somente o Senhor pode nos dar. Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que lutam
que carregam um peso grande demais, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, em outra tradução, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. A vida do homem não segue em linha reta. Muitas vezes acontecem algumas coisas conosco que não estavam no script, não estavam no planejado. Muitos acreditam que são as coisas que acontecem conosco, que atrasam as nossas vidas, mas na verdade o que acaba atrasando as nossas vidas são as respostas tardias que nós damos. Muitos ainda não entenderam que o descanso do Senhor, ele só vai acontecer se você tiver disposição, se você for até Ele, se você colocar força. Muitos não entenderam que precisa de um posicionamento rápido. Eu preciso me entregar rapidamente, dar as respostas rápidas, certas, para eu conseguir alcançar o resultado que eu desejo. O homem, vamos juntos, o homem, mais forte, o homem é provado, tentado e afrontado. E o que essas três coisas têm em comum? Em todas elas nós precisamos dar uma resposta rápida. Quando nós falamos de provação, o homem é provado. Provação vem para nos promover. São testes que vêm e nós precisamos ser rápidos em dar a resposta certa. Quando nós falamos de tentação, as tentações vêm para nos afundar. E nós precisamos ser rápidos para dizer não a essas tentações que se levantam. As afrontas, elas vêm para nos derrubar, para nos humilhar, para nos tirar alguma coisa. E nós precisamos ser rápidos em combater cada uma delas. Entenda que tudo que nós fazemos rapidamente se torna mais fácil de ser resolvido. Por exemplo, pegue uma casa com problema de infiltração. A infiltração está lá. A marca vai ficando maior, aquela mancha vai ficando maior, a mancha vai ficando maior, e dependendo de como for a estrutura da sua casa, por exemplo, semana passada eu estive presente em uma casa, onde toda a estrutura de telhado, pelo menos parte dela, foi feita de madeira, e essa pessoa enfrentou problemas de infiltração. O que aconteceu? Não foi somente a marca no telhado, a madeira começou a apodrecer, começou a perder força, só que se ela tivesse parado para resolver, no momento em que ela detectou aquele determinado problema, teria sido muito mais fácil. Como ela demorou para resolver aquela situação, se tornou mais caro, mais lento, mais longo o processo e mais difícil de ser resolvido. O que talvez no início seria somente um determinado revestimento para tampar um buraco da infiltração, já se tornou uma troca de todo o revestimento, toda a parte estrutural naquele canto teve que ser trocada, então se tornou muito mais oneroso. 2 Reis 4, a partir do versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao seu servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, e o que está escrito ali? E morreu. Para quem se recorda dessa passagem, essa é a passagem da história da mulher sunamita. Essa mulher era uma mulher de Deus, era uma mulher que temia Deus e comprovava isso financiando o ministério do profeta Eliseu. Nós vemos uma mulher que durante um bom tempo fez um plantio de fé, e depois desse plantio de fé chegou o tempo da colheita. Existia algo que ela não tinha, que foi dito a ela: nessa mesma hora, no ano que vem, você terá um filho. E ela teve o filho. O filho foi crescendo, o filho foi amadurecendo, e como toda mãe, qual que é o planejamento que nós fazemos? Meu filho vai crescer saudável, perfeito, cuidado, a vida dele vai ser assim, assim e assim. E de repente, um imprevisto. De repente o menino fica doente, começa a sofrer com fortes dores de cabeça. O menino fica
de certa forma, doente, e ele é levado até a sua mãe. Imagine o estado emocional de uma mulher como essa. De repente, tudo normal, e aí a notícia chega. Seu filho não está bem, está com fortes dores de cabeça, e ele vem a falecer. Muitos se questionam, mas eu tenho uma vida com Deus. Eu ando em relacionamento com Ele. Existem coisas que não deveriam estar acontecendo comigo. Mas na verdade, em nenhum momento nos foi prometido uma vida sem tribulações. Nós teríamos as tribulações, nós teríamos a luta. O que nos afunda não é a luta, mas sim a resposta certa ou errada diante dessas lutas. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Aqui nós vemos um posicionamento imediato dessa mulher. O menino foi trazido até ela, ela colocou no quarto e já saiu em busca da solução. Mas olha o posicionamento do marido, projeta para eles o 23. Ele perguntou, o que está escrito ali no final? Vamos juntos, de novo. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Por que hoje? Por que agora? Por que nesse determinado momento? O ser humano ele tem uma grande tendência à procrastinação. E tudo que eu demoro a resolver se torna mais difícil de resolver. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que entendeu que estava passando por um problema e ela já correu atrás da solução. E o outro tipo de pessoa, por que hoje? Por que agora? Não, nós podemos fazer isso outro dia. Mas aí que está. Nós não temos o controle sobre o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Por isso eu tenho que agarrar cada uma das oportunidades e entender o caráter de urgência de cada uma das circunstâncias. Eu preciso entender e saber que quando eu detecto algo que não está certo, eu preciso trabalhar para corrigir rapidamente, senão se torna muito difícil, muito complicado. Por exemplo, uma coisa básica do dia a dia. Peso. Quando você está 5 quilos acima do peso, você tem um determinado trabalho para resolver, não é? Quando você está 15 quilos acima do peso, você deixou ir mais longe. Não se torna mais difícil? Quando você está 30, 40 quilos acima do peso, não se torna ainda mais difícil? Na vida espiritual, é a mesma coisa. O bispo ainda, ele usou um exemplo conosco na quarta-feira. Quantos ml de água você acredita que existe aqui? Uns 300, 350? Qual que você acredita ser o peso desse copo? Na verdade, a resposta é, depende do tempo que você tiver que ficar segurando. Por exemplo, eu estou segurando aqui há uns 20 segundos. O copo já parece mais pesado. O ombro já começa a dar aquela tremedeira, já começa a vir aquele incômodo. Na vida, é a mesma coisa. Existem lutas e batalhas que são mais leves, são mais fáceis. Mas dependendo do tempo que eu sustento aquela realidade, ela vai se tornando mais pesada, ela vai se tornando insuportável e difícil de carregar. Algum tempo atrás, eu trouxe essa mensagem, eu prego ela para mim todo santo dia. Eu preciso aprender a ser muito rápido em corrigir aquilo que não está certo. Por que isso? Existem pessoas que vivem recomeçando, mas nós precisamos parar de recomeçar e precisamos começar a terminar algumas coisas. Quem aqui já fez uma dieta? Levanta as mãos, por favor. Hoje eu estou com esse negócio de peso aí na cabeça. Acho que é porque eu estou mais inchado do feriado de ontem. Acho que foi o que eu comi.
Quando você estabelece a dieta, todas as refeições são mudadas, todas elas. E você começa no café da manhã, bonitinho, ovos, pães, uma fatia de queijo branco, bonitinho. Segunda refeição, o arroz pesadinho, um pouquinho de feijão, uma carninha. À tarde, uma fruta, para quem gosta, um whey. À janta, arroz, feijão, franguinho. Antes de dormir, tem que comer algo leve para não pesar o estômago, eu como uma fruta de novo, e assim por diante. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu vou, como bonitinho, café, almoço, janta. No terceiro dia, na parte da tarde, eu caio na tentação e como chocolate. Eu como um diamante negro, um prestígio, um soufflé, um Kinder Ovo, e assim por diante. Qual que é o pensamento que vem na cabeça da grande maioria? Já fiz a besteira. Esse dia está perdido. Vamos recomeçar certo? Amanhã. E aí amanhã você faz certinho. 2 dias depois está certinho. No terceiro dia você cai de novo. Aí qual que é o pensamento que vem? Amanhã. Pensamentos como esse têm feito meses, anos da vida passar e muitos não têm conseguido resolver os problemas que precisavam ter resolvido. Então, se o termo que eu usei nessa pregação foi: se a peteca cair no chão em um determinado momento, o que você tem que fazer? Pegar na hora. Por exemplo, ontem eu e o Guilherme, nós almoçamos juntos, a nossa família no caso. E aí na parte da tarde, tinha um pão de alho na geladeira. Pensa num pão de alho gostoso. E aí a gente colocou esse pão de alho na air fryer. Nossa, fica uma delícia. Ele não ia comer, porque ele está comendo bonitinho, certinho. Aí ele foi comer um. Aí na hora que ele viu, ele estava pegando outro pedaço. Aí na hora que ele viu, ele falou: tira mais uma metadinha aí para mim. E ele comeu totalmente fora do script, totalmente fora do planejado. Mas qual foi o posicionamento dele logo após isso? Opa, vou parar, não vou enfiar o pé na jaca. Até aqui eu já errei, já fiz errado. Daqui em diante eu paro, eu não vou comer mais nada no decorrer do dia, eu vou me alimentar com o suficiente e pronto, acabou. Os danos são diminuídos. Quando eu entro naquela, eu já assisti, vou continuar assistindo. Eu já falei, vou continuar falando. Eu já fiz, eu vou continuar fazendo. São em momentos assim que o estrago se torna maior. Então eu tenho que aprender a corrigir, a ser muito rápido nos meus posicionamentos. Aqui nós vemos uma mulher que tinha acabado de perder o seu filho. Ela perdeu alguém que amava. Ela perdeu alguém que era importante, que era relevante para ela. Se eu sei disso, se eu tenho discernimento disso, como eu vou parar para pensar? Por que hoje? Por que eu vou deixar para amanhã? Não, eu tenho que ir atrás da solução agora. Até porque quanto mais rápido o meu posicionamento, mais rápido eu entro no descanso do Senhor. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Aqui no livro de 2 Crônicas 20, versículo 2 e 3 diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eram 3 inimigos poderosos, e antes dos inimigos chegarem, só chegou a notícia, o problema ainda não tinha chegado. Rapidamente, esse homem se posicionou, ele foi consultar o Senhor e proclamou um jejum. Aqui nós vemos um homem que ele não perdeu tempo, ele foi rápido, ele entendeu que era uma situação urgente, ele entendeu que ele precisava resolver rapidamente, e a partir desse posicionamento dele, para quem conhece essa história, no final, o sobrenatural acabou acontecendo.
O que era uma vitória, uma derrota certa, se transformou em uma vitória surpreendente e extraordinária. Mas por quê? Porque o posicionamento deste homem foi um posicionamento rápido. Então, a partir de hoje, se você entende que algo precisa ser consertado, conserte rápido. Se você entende que algo precisa ser resolvido, resolva rápido. Quer ver um negócio muito simples? Quem aqui, seja no carro, seja na casa, detectou que algo estava errado, era um descascado, alguém abriu a porta e ficou o ovinho na porta, e veio aquele pensamento, eu vou resolver. E não resolveu. Passaram-se um mês, o ovinho está lá na porta, está com o trinco lá na parede, passaram-se 2 meses, e está lá. Muitos, se olharem nos dias de hoje, ainda está lá, aquilo que você falou, queria resolver há muito tempo. O que esse exemplo nos diz? Que todas as vezes que eu demorar para resolver determinadas situações, eu vou acabar me acostumando com aquilo que eu não deveria me acostumar. Deixa de me incomodar. Por exemplo, para homem, pelo menos eu entendo que o homem é a grande maioria nisso. Quando, eu vou falar por mim, eu vou ser vulnerável diante de vocês. Eu fiz isso. Eu não resolvi algo que eu precisava ter resolvido. E está até lá. Se você for lá, você vai enxergar. Eu fui no shopping com a minha família em uma oportunidade. E eu parei naquela vaga que é tipo vaga de gaveta, né? Que tem alguém que para na tua frente. Na hora que eu parei, não tinha ninguém na minha frente. Na hora que eu voltei para o carro, também não tinha ninguém. Mas tinha uma marca lá que não existia. Alguém, de certo, foi tentar manobrar o carro e deu um totó na frente do carro. Aí arrancou tinta, tem um pontinho preto lá na frente. Quando eu vi aquilo, fiz assim. Caramba, por que eu fui sair de casa? Mas eu saí. Se o problema está lá, eu vou resolver. E aí, como eu não tratei aquilo com seriedade, como urgente, eu falei, semana que vem eu faço. Chegou semana que vem, eu falei, na outra semana eu faço. Na outra semana eu faço. Eu acho que já se passou quase 1 ano e a marca está lá. Só que aqui eu estou dando um exemplo, um tanto quanto comum, esdrúxulo. O problema é quando eu detecto um problema espiritual e eu não paro para resolver rapidamente. Esse tipo de situação material é fácil de ser resolvida. Por mais difícil que seja, é fácil. Quando se trata de uma batalha de ordem espiritual, quando você não para resolver rapidamente, até para você tirar força de onde não tem, se torna um desafio muito grande. Você fica mais desanimado do que o normal, você não consegue buscar com aquela intensidade. Tem alguns momentos que você até ameaça tirar uma força de onde não tem, se levanta, mas começa a morrer aos poucos. Mas quando eu não perco o time, eu sou rápido, eu detectei, eu vou parar, eu vi que aconteceu algo, já vou orar rapidamente, eu vi que aconteceu alguma coisa, chegou uma determinada notícia, eu vou até o Senhor, eu clamo, eu busco, eu jejuo, eu me separo, eu faço tudo o que precisa ser feito. Todos os processos da nossa vida começam a ser acelerados. Gênesis 22 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. No dia seguinte, Abraão, repete comigo por favor, se levantou, que horas? De madrugada. Aqui nós vemos um homem que não perdeu tempo. Abraão foi rápido, o Senhor pediu e de madrugada ele já estava lá entregando aquilo que o Senhor havia pedido. Nós somos extremamente rápidos em pedir as coisas ao Senhor e extremamente tardios em entregar.
Sabe uma coisa que é muito comum nós ouvirmos nos atendimentos? Muito comum. Quando é apontada uma determinada situação, muitos já começam dizendo assim: ah, mas isso é algo que o Espírito já está falando comigo há um tempo. Ele já está falando, eu já estava sendo incomodada, ele já tinha me direcionado. Mas por que eu não resolvi de imediato? Por que eu não parei para lutar? Por que eu não parei para corrigir? Justamente porque muitos já desenvolveram esse hábito de deixar para depois o que eu preciso resolver agora. De deixar para depois aquilo que eu preciso entregar agora. Aqui no caso foi um teste que serviu como promoção para Abraão. Perceba que esse homem, ele falou: poxa, o Senhor está pedindo, é agora, amanhã. Sabe por que ele não foi no mesmo dia? Porque aqui diz que ele foi na madrugada, então foi na madrugada seguinte. Sabe por que ele não foi no mesmo dia? Porque de certo, dependendo da hora que o Senhor chamou ele só precisava de um tempo para juntar tudo que ele precisava juntar, reunir todo o preparo, que precisava ser feito para os holocaustos, sacrifícios. Então literalmente foi o tempo da organização e ele foi. Eu não posso ser tardio, porque quando eu começo a dar respostas rápidas, você começa a ver fluidez na sua vida. Não é que as coisas estão demorando, a Bíblia diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol, só que muitas vezes nós estamos no tempo errado, e por isso as coisas não acontecem no tempo certo para conosco. 1 Samuel 30, versículo 1 até o 4. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, repete comigo esse trecho por favor, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Imagine esse homem. Ele estava refugiado em uma cidade chamada Ziclag. Quando ele foi até este lugar, esses homens tinham o hábito de sair de tempo em tempo para entrar em guerra, em batalha. Davi tinha saído com seus homens. Imagine, você está num lugar, está daquele jeito, você sai. 3 dias depois você volta, e quando você volta, tudo destruído, a sua família não está mais lá, é dor, é humilhação, é tristeza, é angústia. O que aconteceu com esses homens? As emoções afloraram. Porque elas se afloraram, eles choraram, até perderem todas as suas forças. Deixa eu te perguntar, tem problema você chorar? Sim ou não? Não. Mas é um problema muito grande quando o choro te faz parar. Aí é um problema. A Bíblia diz que existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Mas por que o tempo de sorrir não tem chegado para muitos? Justamente porque o choro tem travado, o choro tem parado, o choro tem impedido que essas pessoas deem esses passos necessários de fé. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aqui nós vemos uma situação negativa que aconteceu, e Davi já se fortaleceu no Senhor, ele não pensou 2 vezes, e ele saiu para resolver aquele problema. Senhor, é certo, eu vou conseguir alcançar. O Senhor disse: é certo que você alcançará, vai. E hoje o Senhor diz exatamente isso para você. Você pode ter perdido muito tempo lá atrás, mas se hoje, de imediato, com urgência, você sair para resolver algumas coisas, é certo que você vai alcançar, é certo que você vai ter a resposta, é certo que mudanças vão acontecer na sua vida, é certo que o impossível vai acontecer. Até porque, quem esteve aqui na quarta-feira? Levanta as mãos. Quem esteve aqui em pelo menos uma das últimas 3 ou 4 quarta-feiras? Levanta as mãos.
Batismo de fogo, revestimento de poder. O revestimento de poder não é para um momento de emoção das 7h30 às 9h30 da noite. O poder é justamente para que você use em momentos como esse. O poder é para que você volte em lugares onde você fracassou, você vai fazer aquilo novamente, só que dessa vez vai dar certo. O poder é para que você comece a reivindicar coisas que foram tiradas de você no passado. O poder é para que você comece a vencer batalhas que até os dias de hoje você tinha perdido. Então não se acostume ao fato de eu estar aqui na igreja louvando, adorando, buscando o Espírito Santo, esse revestimento de poder, e sair para casa e acreditar que tudo vai acontecer automaticamente. Não, o teu posicionamento tem que ser exatamente esse: Senhor, se o poder sobre a minha vida está maior, eu fiz algo, deu errado, estou voltando lá, vou fazer de novo, só que agora vai dar certo. Lá atrás eu perdi lutas, eu fui afrontado de diversas formas, só que dessa vez eu vou enfrentar os mesmos problemas, só que por intermédio do teu poder, desse revestimento de poder, eu vou vencer as minhas batalhas. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região. Repete comigo, por favor. Comendo, vamos juntos, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus. Sabe por que eles estavam comendo, bebendo e festejando? Porque eles não esperavam que o posicionamento de Davi fosse ser tão rápido. Eles não esperavam que o posicionamento de Davi fosse um posicionamento imediato. Quando se trata de algo que é seu, se você identificou algo que não está certo, você precisa ser rápido nas ações, nas reações, porque os verdadeiros problemas não acontecem conosco, as piores consequências não acontecem quando chega, mas quando chega e nós não fazemos nada, e o tempo vai indo, e vai acontecendo e vai se repetindo, e eu não faço nada para mudar. Se recordam daquela passagem que diz que nos dias de Davi, uma grande fome atingiu aquele povo? Aquela fome durou quanto tempo? 3 anos, por conta de um erro cometido com os gibeonitas no passado. Lá diz que quando Davi buscou ao Senhor, o Senhor disse qual era o motivo. O Senhor apresentou a situação que precisava ser resolvida. Ele resolveu e parou. Mas qual foi o grande problema disso? Ele esperou 3 anos para fazer isso. 3 anos. O povo de Israel no período dos juízes: 7 anos, 8 anos, 18 anos, 20 anos, 40 anos. Só que lá diz assim: quando eles buscavam ao Senhor, o Senhor levantava alguém para libertá-los. Se eles tivessem sido rápidos, quanto tempo teria durado aquelas batalhas, aquelas afrontas? Dias, meses talvez não chegaria a 1 ano. Nós precisamos ser rápidos. O problema, por que muitos acabam sendo tardios? É porque acredita que não dá mais para alcançar. Isso eu não consigo resolver, mas dá para resolver sim. Por pior que seja, por mais difícil que seja a sua realidade, você pode alcançar grandes mudanças. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Muitos acreditam que algumas coisas se tornaram inalcançáveis. Mas com o Senhor, tudo, absolutamente tudo, se torna alcançável. Para quem se recorda dessa passagem, quando Davi e seus homens estavam no meio do caminho, eles encontraram um egípcio, um rapaz egípcio, que era servo dos inimigos que tinham sequestrado as mulheres, os bens. E esse rapaz ajudou Davi a ir para o lugar certo. Entenda que quando você vai debaixo de uma direção do Senhor, o Senhor começa a colocar pessoas para direcionar você para o rumo certo. Porque existem pessoas que dizem assim: eu quero, mas eu não sei nem por onde começar. Eu quero, mas eu não sei nem o que precisa ser feito. Eu quero,
mas eu não sei qual é o ponto de partida. Eu até quero, mas como eu sei que eu vou chegar no lugar certo? Porque se Davi, ele tivesse tido esse posicionamento de forma tardia, talvez esse egípcio nem estaria ali. Como ele foi rápido, o egípcio ainda estava lá. E esse egípcio foi um instrumento poderoso para indicar o lugar certo. Literalmente Deus estava financiando essa grande restauração. O que foi tirado de você? O que você perdeu? Muitos perderam a alegria. Muitos perderam a motivação. Muitos perderam sonhos e projetos. Muitos perderam a saúde. Muitos perderam financeiramente falando. Mas o Senhor diz para você, nessa manhã, se você crer de todo o seu coração, você vai atrás daquilo que você perdeu e você vai recuperar absolutamente tudo. As coisas podem ter dado errado até o dia de hoje, mas se você crer e se posicionar, tudo aquilo que tinha dado errado vai dar certo de uma forma extraordinária na sua vida. Davi os atacou, olha o que diz aqui, olha que lindo. Davi os atacou, que dia? Ele não esperou passar uma semana. Ele não esperou passar um mês. Ele não esperou passar um ano. No dia seguinte, ele atacou desde o amanhecer até a tarde. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Repete comigo, por favor. Davi conseguiu recuperar, o que está escrito ali? Tudo. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tenham levado. Esse foi o último grande teste de Davi, porque depois dessa situação, ele subiu no trono. Se ele não tivesse dado a resposta rápida, talvez o trono teria ficado um pouco mais para frente. Mas como ele deu a resposta certa, ele recuperou tudo, não faltou nada, foi uma vitória incrível. Ele perdeu tudo e no dia seguinte ele estava recuperando tudo. Sabe a passagem da mulher sunamita? No mesmo dia, ela recebeu uma notícia, correu atrás da solução do problema e encontrou a solução e viveu o impossível. No mesmo dia, na mesma hora. Como nós precisamos deixar essa mensagem entrar nos nossos corações? Quando eu detecto algo, é agora. Quando o Senhor pede algo, é agora. E entenda que isso é muito abrangente. É tanto no período de lutas, quanto no período de provações, quanto no período de tentação, em todos os momentos. Porque aqui nós citamos um caso de uma mulher que tinha perdido algo, mas ela recuperou. Josafá enfrentou uma batalha, mas ele foi rápido, venceu a batalha. Abraão foi pedido algo da parte do Senhor para ele, ele foi rápido, e depois desse momento, o Senhor disse: agora eu sei que você me teme, seus filhos vão se tornar poderosos. Aí sim, o Senhor derramou de um algo maior ali sobre a vida dele. Ele não pensou 2 vezes. Isso era algo que existia dentro de Abraão. Porque tem uma passagem que diz que depois de um tempo o Senhor voltou a aparecer a Abraão na forma de 3 homens. Quando Abraão viu esses 3 homens, sabe qual foi a primeira reação dele? Ele correu até os 3 homens. Depois que ele chegou até os 3 homens, ele disse: espere aqui, vou pegar um pouco de água para vocês lavarem os pés, as mãos. Eu vou preparar algo para vocês comerem. E o que ele fez? A Bíblia diz, ele correu até a sua casa e dizia para Sara: prepare rapidamente. Então perceba um homem que tinha esse caráter de urgência dentro dele.
é a oportunidade da minha vida, eu tenho que ser rápido, o que eu estou titubeando, o que eu estou esperando? E nós vemos Davi, ele se entristeceu como todos nós. Nós podemos ficar tristes, abatidos, perdidos, mas quando você tem um posicionamento certo, o extraordinário acontece. Declare isso, repete comigo com muita força: eu vou recuperar tudo. De novo, eu vou recuperar tudo. De novo, eu vou recuperar tudo. De novo, eu vou recuperar tudo. Feche os seus olhos, por favor. Aprenda a ser rápido nas suas decisões. Corrija os seus erros rapidamente. Coloque tudo no seu devido lugar agora. Não espere mais, haja agora, perdoe agora, se levante agora, lute agora, entregue agora, seja rápido, e o Senhor te exaltará de uma forma que você nunca viu. O Senhor vai te levantar de uma forma extraordinária. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu estou me posicionando imediatamente, eu estou me levantando, e eu não vou passar nem mais um dia sequer preso a essa realidade. Eu não vou enfrentar esse problema nem por mais um dia. Eu não vou procrastinar as decisões que eu preciso tomar. Eu não vou deixar para depois aquilo que eu sei que eu preciso fazer agora. Eu não vou deixar para outra época aquilo que eu preciso fazer no presente momento. Eu estou me levantando agora, Senhor. Eu estou me levantando assim como Davi. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi foi buscar o Senhor. Ele tirou forças do Senhor, e por isso ele conseguiu se levantar e foi em busca de tudo aquilo que havia sido tomado dele. Muitos já perderam demais. Muitos já perderam tempo. Muitos já perderam vida. Muitos já perderam família. Muitos perderam saúde. Muitos perderam financeiramente falando. Mas o Senhor está te levantando nesse exato momento para que você viva o impossível, para que você recupere absolutamente tudo aquilo que foi tomado de você. Hoje o Senhor te levanta, Ele derrama de unção, uma unção que te faz viver esse impossível, que te faz viver esse sobrenatural, que te faz alcançar os inimigos que tinham sequestrado tudo aquilo que foram tirado de vocês. O Senhor, Ele diz para você: vai, é certo que você vai alcançar, vai, é certo que você vai recuperar, vai, é certo que mudanças vão acontecer, é certo que você vai viver uma grande reviravolta, é certo que o impossível vai acontecer, é certo que o sobrenatural vai acontecer. Não perca mais tempo, não deixe para depois aquilo que você precisa fazer agora. Não torne tardia o seu posicionamento, as suas atitudes de fé. Não, muito pelo contrário, se levante com poder, se levante decidido a não deixar para amanhã. Faça agora. A velocidade da mulher sunamita trouxe aquele milagre, permitiu que ela vivesse o impossível. Ali nós vemos uma mulher que se posicionou, uma mulher que não ficou lá se lamentando, não, muito pelo contrário, e ela viveu o impossível. Ela não perdeu o filho dela por um breve momento, o filho não estava com ela, mas ela saiu, ela foi rápida, enquanto o marido dela dizia: porque hoje não é sábado, hoje não é o momento. Não, o momento certo é agora, o momento certo é nessa manhã, o momento certo é nessa sexta-feira. Muitos podem se questionar, dizendo: mas hoje é continuação, é extensão do feriado, hoje não é dia, eu vou começar a fazer na segunda-feira. Não, o momento certo é agora, é nessa manhã, até porque você recebe uma unção que te permite colocar uma força em lugares onde você já tinha perdido força. Você vai ter uma disposição sobrenatural. Meu Deus, eu peço, derrame desse favor, derrame desse poder, derrame dessa graça maior, derrame dessa unção que vai levantar cada uma das pessoas que aqui estão, derrame dessa unção que vai levantar esse povo de uma forma extraordinária, derrame dessa unção que vai fortalecer o seu povo de uma forma extraordinária. Senhor, derrame dessa unção, desse favor, desse poder, para que mudanças aconteçam. Não, meu Deus, nós não vamos perder tempo, não, já perdemos tempo demais. Nós vamos nos levantar para recuperar absolutamente tudo aquilo que tinha sido tomado de nós. Não aceite
diferente, não dê como uma causa perdida. Aquilo que o Senhor está dizendo para você não é perdido, não dê como uma derrota certa. Aquilo que o Senhor está dizendo, vai atrás, faça diferente e mudanças vão acontecer. Comece a declarar: meu Deus, eu vou entrar no descanso do Senhor. Nós já estamos orando por isso há algumas semanas e nós vamos apertar até que a fluidez aconteça. Nós vamos apertar até que a fluidez aconteça. Nós vamos apertar até chegarmos no lugar que nós desejamos. Declare: meu Deus, eu não vou afrouxar agora, não, muito pelo contrário, eu vou apertar, eu vou intensificar, porque eu estou decidido. Eu vou entrar no descanso do Senhor, 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 eu vou entrar nesse descanso. Eu vou ter paz em lugares que eu não tinha tido paz, eu vou ter alívio onde eu estava carregando fardos muito pesados, onde eu estava carregando cargas extremamente pesadas. Eu estou me levantando, meu Deus, confiando que eu vou caminhar, eu vou fazer o que precisa ser feito e eu vou viver essa grande mudança. Comece a declarar o que você vai recuperar antes que esse ano termine, o que você vai recuperar ainda nesses próximos 2 meses, o que você vai recuperar no ano de 2023, o que você vai ter de volta que você perdeu. Se você sabe que você perdeu a oportunidade de ser promovido, declare: eu vou alcançar essa promoção, ela não é inalcançável, eu vou alcançá-la. Se você demorou para agir espiritualmente, fale: hoje eu estou tomando essa decisão, eu vou colocar tudo no seu devido lugar e eu vou alcançar, meu Deus, mudanças na minha vida espiritual. Eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar abatido. Não, quando Abraão ele recebeu aquela ordem do Senhor, de madrugada ele já estava fazendo, de madrugada ele já estava lutando, de madrugada ele estava se posicionando, de madrugada ele estava tendo uma atitude certa, de madrugada o impossível já estava acontecendo ali na vida dele, de madrugada ele já estava dando aquele passo de fé. Ele não perdeu tempo e o Senhor o honrou de uma forma extraordinária. Então declare, fale: meu Deus, eu creio que o Senhor vai me honrar de uma forma extraordinária, eu creio que o Senhor vai me levantar de uma forma extraordinária. O que hoje tem sido um instrumento de humilhação na sua vida? O que hoje tem sido um instrumento de tristeza na sua vida? O que hoje tem roubado a tua paz? O que hoje tem roubado a tua alegria? Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: Senhor, eu não vou ser roubado mais. Esse fardo que eu tenho carregado, eu não vou carregar mais. Esse peso que tem estado junto comigo, eu não vou carregá-lo mais. Eu não vou tolerar mais essas cargas pesadas. Senhor, eu quero repreender toda a influência maligna, toda a casta de demônios, toda a potestade de demônios, toda a obra diabólica, toda a cilada, toda a armadilha, toda a oposição, toda a resistência, todo o mal que tem agido, tentando puxar esse povo para baixo, toda a influência maligna que tem puxado os casamentos para baixo, espírito de divisão, de contenda, de separação, todo espírito que coloca marido contra esposa, esposa contra marido, toda a influência maligna que tem agido diretamente nesses lares, toda a influência maligna que tem agido nessas casas, eu dou uma ordem: caia por terra, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, toda a casta de demônios, potestade de demônios, todo levante maligno contra a família, todo levante maligno contra o casamento, eu dou uma ordem: vai desalojando agora. Hoje esse casamento é um peso, hoje esse marido se tornou um peso, hoje essa esposa se tornou um peso, hoje esse problema com os filhos se tornou um peso. Eu dou uma ordem: vai caindo por terra. Você que teve poder até o dia de hoje, você não tem mais. Você que teve autoridade sobre o dia de hoje, você não tem mais. Você que tem roubado financeiramente falando, você não rouba mais. Você que tem tido uma influência diabólica sobre a vida dessas pessoas, eu ordeno: caia por terra. Eu dou uma ordem: não adianta resistir, não adianta insistir. Hoje nós ordenamos: vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora. Toda fúria maligna, toda fúria diabólica que já está planejando ciladas, armadilhas
nesse final de ano, eu ordeno: toda ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará, toda língua que se levantar contra o teu povo, em juízo tu condenarás. Nenhuma ferramenta vai prosperar, nenhuma armadilha vai prosperar, nenhuma carga vai prosperar, nenhuma seta vai prosperar, nenhum levante vai prosperar. Eu quero repreender todo fardo, todo peso, toda carga pesada, toda atuação maligna, espíritos malignos. Eu dou uma ordem em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Aqueles que estiverem passando por um problema de saúde, ou você tem alguém que é da sua família, estão passando por problemas de saúde, eu quero que você dê um sinal com as suas mãos, fique com as suas mãos levantadas, e eu vou pedir para que um pastor, uma pastora vá até você. Ele vai concordar com as suas vitórias, ele vai profetizar cura, ele vai profetizar libertação, e hoje você vai alcançar cura, hoje você vai alcançar transformação. Comece a declarar: Senhor, eu já estou livre dessa influência diabólica, eu já estou livre dessa influência diabólica, eu já estou livre dessa influência diabólica. Senhor, vai passando com teu sangue sobre a vida de cada uma dessas pessoas, vai passando com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, vai passando com teu sangue agora, do alto da cabeça à planta dos pés, vai passando com teu sangue. Meu Deus, eu profetizo agora nesse exato momento, onde existem, meu Deus, tumores, nódulos, se existem células cancerígenas, toda inflamação, toda dor, dores de cabeça, toda enxaqueca, toda dor crônica, dor na lombar, dor na coluna, dores de cabeça constantes, dores que não passam, toda dor no joelho, toda dor no quadril, toda dor nas pernas, toda influência negativa, problema respiratório, problema cardíaco, cardiorrespiratório, todo e qualquer tipo de problema no coração, toda inflamação diabólica, e vírus da hepatite A, e vírus da hepatite B, hepatite C, vírus da AIDS, seja qual for a enfermidade, eu ordeno: enfermidade, vai caindo por terra, enfermidade, caia por terra. Enfermidade, você não tem poder, você não tem influência, você não tem autonomia, você não tem autoridade. Enfermidades, você não tem poder, você não tem influência, você não tem autonomia, você não tem autoridade. Um dia você roubou, hoje você não rouba mais. Um dia você teve peso, a partir de hoje você está desaparecendo. Senhor, o Senhor alcança onde nós não conseguimos alcançar, o Senhor consegue mudar aquilo que medicamentos não conseguem mudar, o Senhor transforma aquilo que médicos não conseguem transformar. Diante do teu poder, nada pode resistir. Comece a declarar: os pastores estão orando com vocês, mas declare: eu não aceito, eu repreendo na minha vida, esse problema não tem poder sobre a minha vida, ele não tem influência, ele não tem autonomia, ele não tem autoridade, esse problema de saúde não tem poder sobre a minha vida. Até hoje ele me roubou, ele roubou na minha paz, ele roubou na minha alegria, ele roubou no meu casamento, ele me roubou de várias formas possíveis, ele me roubou financeiramente, mas a partir de agora, problema, eu te dou uma ordem: você está desaparecendo na minha vida, você está desaparecendo na minha vida, você está desaparecendo na minha vida, você está desaparecendo na minha vida. Senhor, vai entregando definições, vai entregando curas. Receba essa unção de cura, receba essa unção de cura, receba essa unção de cura, receba essa unção de cura. Senhor, vai passando com teu Santo Espírito, fileira por fileira, vai passando homem por homem, vai passando mulher por mulher, vai passando família por família. Meu Deus, vai passando curando, vai passando curando, vai passando limpando, vai passando libertando, vai passando curando, vai passando limpando, vai passando libertando. Eu ordeno: enfermidade, hoje é o último dia que nós vamos orar contra você, porque você está desaparecendo nesse exato momento. Receba essa unção de cura, receba essa unção de cura, receba essa unção que te faz vencer essa batalha por
completo que te vai se levantar, para que você nunca mais perda essa luta contra as enfermidades. Você não vai perder mais, você não vai perder mais. A partir de hoje é você que tem o poder, é você que tem a autonomia, é você que tem a autoridade. Comece a declarar: meu Deus, hoje eu estou livre desse problema, hoje eu estou livre dessa realidade, eu estou livre dessas circunstâncias, eu estou livre. A partir de hoje o que me abatia não me abate mais, o que me fez chorar muitas vezes está se transformando no maior testemunho da minha vida. Senhor, vai curando. Senhor, eu não sei de onde são essas pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão, mas eu peço, vai visitando cada uma dessas pessoas. Se você aí na tua casa tiver a oportunidade, coloque a mão na região onde você precisa de uma cura. Se é no peito, coloque no peito. Se é na cabeça. Se é nas pernas, coloque nas pernas. Se é nas costas, coloque nas costas. Senhor, vai passando com o teu sangue, Senhor, eu profetizo nesse exato momento uma unção de cura, que ela seja derramada sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Eu profetizo uma unção de cura, eu declaro sobre a sua vida: você está curado, você está livre, você está liberto, você está curado, você está livre, você está liberto, você está curado, você está livre, você está liberto, você está liberto, em o nome do Senhor Jesus. Declare isso de todo o seu coração. Unção de conquistas. Declare isso de todo o seu coração. Recebe a cura. Mas declare: eu recebo essa cura, eu recebo essa mudança, eu recebo esses milagres, eu recebo o impossível acontecendo na minha vida, eu recebo de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 15, versículo 23, diz assim: dar a resposta apropriada é motivo de grande alegria. Quando nós aprendemos a responder, espiritualmente falando, quando nós fazemos o que é necessário, no tempo em que precisa ser feito, nós começamos a entrar no descanso do Senhor. Aqui no Salmo 30, versículo 5, diz assim: podemos passar por momentos difíceis, de grande tristeza, mas Ele logo, vamos juntos, repete comigo por favor, mas Ele logo nos devolve a alegria. Na Almeida diz assim, repete comigo por favor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Com as suas palavras, diga: meu Deus, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu creio que a minha alegria virá pela manhã. Eu creio que o Senhor vai me surpreender. Meu Deus, eu não estou aqui me apegando ao que homens podem fazer, mas sim aquilo que o Senhor pode fazer. Eu não estou me apegando àquilo que pessoas podem ou não fazer pela minha vida. Eu estou me apegando ao seu poder. Meu Deus, eu não me importo, meu Deus, com o que vão falar, com aquilo que vão pensar. Eu creio, meu Deus, que uma coisa nova vai acontecer na minha vida. Eu creio que o Senhor vai derramar de uma unção de alegria. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Eu
eu já chorei demais. A partir de hoje, eu só choro pela tua presença, eu só choro diante do Senhor, eu não choro mais por conta desses problemas. Não, a partir de hoje, eu vou me alegrar como nunca antes. A partir de hoje, eu vou vencer como nunca antes. A partir de hoje, eu vou desfrutar como nunca antes. A partir de hoje, eu vou viver essa diferença. O sobrenatural vai acontecer na minha vida. A partir de hoje, eu vou encontrar o favor do Senhor de uma forma inédita, em o nome do Senhor Jesus. Uma noite inteira, Jó mas a alegria virá. 8, versículo 7 diz assim: ainda que você não acredite nisso agora, Uma coisa nova, vamos juntos. Eu estarei melhor do que jamais estive. De novo, com mais força. Eu estarei melhor do que jamais estive. De novo, eu estarei melhor do que eu jamais estive, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu peço que o Senhor derrame de uma unção maior sobre a sua vida, e que você veja o cumprimento desse versículo na sua vida. Que você esteja melhor do que jamais esteve. Que a sua saúde esteja melhor do que ela jamais esteve. Que a sua família esteja melhor do que jamais esteve. Que a sua vida esteja muito melhor do que ela jamais esteve. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro: esse será disparado o melhor final de ano de toda a sua história. O final de ano de maior crescimento. O melhor final de ano de tudo, em comparação a tudo que você já viveu. Vai ser disparado o final de ano onde o Senhor mais vai te surpreender, onde Ele vai te levantar. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.